Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Unai. Eu sou a Rayane Vitor e hoje eu estou aqui na presença da Lília. Oi, pessoal, eu sou a Lívia. Hoje nós iremos abordar um tema que é extremamente importante para a sociedade. Nós iremos falar hoje sobre a importância da delegacia da mulher no combate à violência doméstica. Seja muito bem-vinda, Lília! Muito obrigada, Rayane. Eu sou a Lívia, sou a delegada da Delegacia da Mulher. A gente chama de DEAN aqui em Unai. Eu estou à frente da Delegacia da Mulher há 4 anos e já sou policial há 15 anos da Polícia Civil de Minas Gerais. Legal! E o que te levou, o que te direcionou a ser delegada da Delegacia da Mulher? Então, a gente tem divisões por áreas específicas dentro da Polícia Civil. E acabou que eu me interessei muito por essa área, uma matéria que eu gosto muito. Sou defensora dos direitos da mulher, quase uma feminista, né, aguerrida. E eu gosto muito da matéria e me levou a trabalhar lá nessa delegacia. E lá estou até hoje. Ah, que legal. E me conta aqui, conta para mim, para o pessoal que estiver nos assistindo, qual exatamente a função da Delegacia da Mulher na sociedade? Bom, funciona assim, ó. Nós temos uma rede de proteção à mulher vítima de violência doméstica e familiar. Essa rede de proteção possui vários atores dentro da comunidade. Um dos atores é a Polícia Civil. A Polícia Civil atua com a delegacia especializada. Existem outros órgãos, como o CREAS, o CRAS, uma patrulha da Polícia Militar, entre outros da comunidade mesmo, que é voltada ao combate da violência doméstica contra a mulher. E o papel da Delegacia da Mulher é fazer o atendimento inicial daquela mulher que está sofrendo violência e quer uma ajuda estatal, uma ajuda para sair desse ciclo de violência. Entendi. E exatamente como seria essa ajuda? Uma mulher que está sofrendo a violência doméstica, está passando, qual seria o primeiro passo dela, então, para ela procurar essa ajuda? Então, você consegue entender que, primeiro, assim, quando a gente pensa numa mulher vítima de violência, dentro da sua própria casa, é difícil para ela procurar ajuda. Você consegue visualizar isso, né? Só que em determinado momento, a gente fala que ela vive em um ciclo de violência. Por quê? Todos os dias essa violência vai se intensificando e chega um momento que ela quer romper essa violência. Só que ela não consegue sozinha, porque senão ela já teria feito sozinha. Então, ela precisa da ajuda estatal, através do Poder Judiciário. A delegacia, ela é a porta de entrada para a gente conseguir uma medida judicial para cessar, para parar aquela agressão contra ela. Seja contra um agressor do sexo masculino, seja um agressor do sexo feminino. E aí nós trabalhamos com vítimas do sexo feminino ou que se declaram mulher perante a lei. Essa mulher, ela chega na delegacia, é registrado um boletim de ocorrência e é solicitado uma medida protetiva. A partir desse momento, a gente inicia um processo para tentar ajudar aquela pessoa a sair desse ciclo de violência e, na situação mais grave, chegar até a prisão do agressor. Tem uma questão que é importante que você até citou aí, às vezes a gente sempre pensa a violência contra a mulher. A gente sempre tem aquela figura masculina agredindo uma figura feminina, né? Mas nem sempre a mulher também pode sofrer agressão por outra mulher e pode procurar exatamente a delegacia da mulher, porque é específico para essas questões também, né? Sim, por que a gente diz que é delegacia especializada no atendimento à mulher, né? O que acontece? Nós temos lá profissionais que fazem cursos, que possuem uma sensibilidade maior para atender a mulher. Essas pessoas especializadas no assunto, elas vão fazer aquele direcionamento da mulher. Essa mulher, às vezes, ela é agredida por outras mulheres. Vamos dar um exemplo assim, pela própria mãe, por uma avó, por exemplo, uma criança, por exemplo, do sexo feminino. Que significa violência doméstica? Significa que essa pessoa, vítima, ela está sofrendo alguma agressão no seio familiar, ela está vulnerável. E ela está na condição de vítima porque aquela situação de vulnerabilidade perante o agressor ou a agressora a faz vítima
daquela pessoa. Entendi. Então, por exemplo, porque a gente fala violência doméstica, a gente sempre leva pelo âmbito de um relacionamento romântico, Amoroso. né? E nem sempre é. Por exemplo, se uma mulher está sofrendo violência doméstica do pai, por exemplo, cabe também a denúncia específica na delegacia da mulher, correto? Cabe sim. Toda essa matéria, ela é regida pela Lei Maria da Penha, que já deve ter ouvido Sim. falar. A Lei Maria da Penha é uma das melhores leis na proteção à mulher do mundo. É uma lei excepcional, que tem vários institutos que vai garantir essa proteção. E na própria lei, lá no artigo 5º, ela vai trazer as situações que a gente consegue enquadrar essa mulher como vítima. Aí ela diz que é naquele convívio familiar, que não necessariamente precisa ser parentes ou consanguíneos, seja também no relacionamento amoroso, que é o mais comum, ex-relacionamentos, independente de coabitação, não precisa nem morar juntos. Então, assim, ela cita essas situações que eu vou conseguir enquadrar aquela mulher. Falando assim, a termos bem simples para as pessoas entenderem, significa que a mulher, ela está vulnerável ao agressor. Então, como você disse, pode ser uma filha sendo vítima do pai, naquela relação de coabitação do dia a dia, pode ser do ex-marido, que está chantageando a mulher, pode ser do namorado, pode ser do amante. Então, nós temos inúmeras situações que eu consigo enquadrar uma mulher vítima de violência doméstica. Não apenas num relacionamento amoroso. Entendi. Uma coisa que você citou aí agora é que a mulher pode estar sendo chantageada. E sempre que a gente fala violência doméstica, a gente pensa assim, violência física, né? Agressão física, que não é. Você pode citar para a gente quais são os possíveis níveis, os possíveis tipos, existências de violência doméstica? Então, voltando ao Instituto da Lei Maria da Penha, né? Uhum. Ela teve o cuidado, o legislador ele teve o cuidado de especificar os tipos de violência. E aí, abrange inúmeras situações. Ele traz para a gente a previsão de violência física, que é a mais comum, que todo mundo pensa quando a gente fala de uma agressão, né? Uhum. Uma violência psicológica, uma violência sexual, e aí lembrando que a gente pode estar falando sim de um relacionamento amoroso, o seu parceiro pode praticar sim um abuso sexual contra você dentro do seu relacionamento, uma violência patrimonial ou uma violência moral, seja injuriando aquela mulher, chamando ela de, vamos citar aqui como gorda, feia, mas você tá feia, mas você é burra. Isso aí são exemplos de injúrias que enquadra como violência moral prevista na lei. E a violência patrimonial? Então, a violência patrimonial, nós temos inúmeros casos que o agressor, por ele estar trabalhando, por ele estar se relacionando com aquela pessoa e vendo a situação de vulnerabilidade dela, aproveita para retirar os bens, para transferir, para se apropriar de bens, para transferir valores para ela, ou então até num relacionamento amoroso que ele começa a constranger a vítima. Olha, se você não me der isso, eu vou terminar com você. Lembrando que sempre que a gente está falando aqui de uma pessoa que ela está fragilizada por inúmeras situações, dependendo do caso concreto. Sim. E aí entra uma questão bem específica. Por exemplo, a mulher ela vai estar fragilizada, né? Para ser vítima, normalmente ela vai estar fragilizada. Então, quando a violência não é física, citando aí até, por exemplo, a questão da violência patrimonial, muitas das vezes ela nem percebe que ela está sofrendo esse tipo de violência, né? E aí, o que é possível fazer? Um amigo, um parente, alguém que percebe esse tipo de violência acontecendo, essa pessoa pode fazer a denúncia? Então, como que funciona, Rayane? Nós temos inúmeros tipos penais, né? A gente vai conseguir enquadrar essas situações em inúmeros crimes previstos na lei. Em algumas situações, em alguns crimes específicos, a gente depende da que a gente chama de representação da vítima, da vontade da vítima para a gente continuar com um processo criminal, para a gente dar início ao que a gente chama de persecução penal. Em outras situações, eu não dependo da vontade da vítima. Recentemente, a gente teve a publicação do pacote antifeminicídio, que limitou alguns casos que deixou de ser condicionada à representação da vítima. Então, quais são os canais de denúncia? A pessoa que
verificada uma situação de violência contra a mulher, ela pode fazer uma denúncia anônima através do 181, através do 180, ela pode ligar no 190, se for um caso de flagrante, que está acontecendo o crime ali, ou ela pode até mesmo procurar pessoalmente a gente lá na delegacia, que a gente faz o registro dessa denúncia. E aí uma equipe é deslocada até essa pessoa e é verificada a situação dela. Ah, mas se ela não quiser nada? Depende, como eu te disse. Por exemplo, se a gente estiver falando de uma violência patrimonial, há alguns crimes que eu dependo da representação dela. Por exemplo, no âmbito do relacionamento, não existe crimes, por exemplo, contra cônjuge, porque os bens são comuns. Então fica muito difícil a gente dividir os bens antes de uma partilha. Mas em outras situações, por exemplo, de uma lesão corporal, eu não dependo da representação da vítima. Então, se uma mulher está sendo espancada, mesmo que ela fale que ela não quer nenhuma providência da polícia, esse autor, ele é sim denunciado, ele é indiciado pela Polícia Civil e ele vai sofrer o processo independente da vontade dela. Então, vai depender da situação que ela está vivenciando. Mas, o que a gente tem que fazer como comunidade? A gente tem que procurar os meios para denunciar esse tipo de agressão, até para criar um método de prevenção. Quando a gente fala de violência, a gente tem que pensar assim, ó, que a gente tem a vítima direta da violência, a mulher, aquela que está sofrendo, mas a gente tem inúmeras vítimas indiretas, que nem são qualificadas dentro de um processo criminal. E muitas das vítimas nem chega a ir na delegacia e nem chega a notificar essa violência. O que acontece com essas vítimas secundárias? Vou te citar aqui um exemplo. Os filhos dessa mulher. Você acha que eles vão ter uma vida saudável na escola? Não, de jeito nenhum. E eles convivem com outras crianças, não convivem? Uhum. Vamos dizer assim, ó, os pais dessa mulher que está sofrendo, você acha que eles têm uma vida saudável? Não. Então, nós temos inúmeras, principalmente naquele seio familiar, inúmeras vítimas indiretas da violência doméstica. E isso acontece que vai repercutir na vida de todo mundo. Entendeu? Uhum. E aí a gente tem uma sociedade mais desigual, mais machista, e aí a gente tem mulheres com menos direito, e isso aí reflete na vida de toda mulher, Uhum. você para pensar. Sim. Então, assim, é muito importante denunciar. Até que, mesmo que não venha a virar um processo, mesmo que a gente não consiga tomar as providências daquele caso, vai servir para prevenir outros casos. Sim. Porque a força policial, só de ir numa residência, ela não cria uma intimidação naquele local? Cria. Cria. Então, assim, só de ir uma viatura lá, com policiais, perguntar. E esse é o ideal das nossas políticas públicas voltadas ao combate à violência doméstica. Prevenir. Uhum. Lília, antigamente a gente ouvia muito falar sobre aconteceu uma determinada situação, aí a vítima, a mulher, prestou a queixa e aí depois retirou a queixa. O pessoal sempre falava, retirou a queixa. Hoje não é mais possível isso, né? Uma vez dado início à investigação, é possível ser interrompida pela vontade da vítima? Hoje, como a gente falou daquele novo pacote antifeminicídio, que foi a edição de uma lei nova que modificou alguns artigos no Código Penal, no crime de ameaça, por exemplo, não é possível mais a vítima retirar a representação. Na verdade, eu nem preciso mais de representação da vítima. Então, ela não vai conseguir paralisar esse procedimento policial e nem um eventual processo, uma vez dado início a o que a gente chama de persecução penal, uma vez realizado o procedimento inicial. Mas aí eu tenho que te falar uma coisa importante. A gente não pode confundir o pedido de medidas protetivas, que é o nosso principal instrumento de trabalho lá na delegacia, e muito eficaz, inclusive, com o processo criminal. Porque, às vezes, a vítima não procura a delegacia para pedir uma medida protetiva, porque ela fica com medo de... Ela não quer se expor num processo, ela não quer ter trabalho de ir na delegacia, de prestar depoimento, ela não quer ficar indo no fórum. A gente tem que separar isso. A medida protetiva, ela é um processo autônomo, que, inclusive, de acordo com a Lei Maria da Penha, eu não preciso nem de registro de boletim de ocorrência. Mas, por questões de facilidade, a gente faz esse procedimento aqui em Unaí, principalmente na delegacia. Quando a mulher procura a delegacia e ela me diz assim, olha, eu estou sendo vítima de violência
seja qual for a violência, qual tipo de qualquer forma de violência que a gente já falou, a gente oferece a ela, olha, você tem o direito de requerer uma medida protetiva. O que é a medida protetiva? É um processo autônomo em que vai ter uma decisão judicial determinando que aquele autor pare com a agressão. Se ele descumprir essa medida protetiva, essa decisão judicial, ele vai incorrer em um novo crime, que é o crime de descumprimento de medida protetiva. Esse crime já não é mais contra a vítima. Esse crime agora já é contra a administração da justiça. E aí eu não dependo mais nem da vontade da vítima para, eventualmente, prender o agressor. Entendeu? Essa medida protetiva, ela é autônoma. Não preciso demonstrar nesse procedimento provas dessa agressão. Entendeu? Depende apenas do requerimento da vítima. Ele é um procedimento que vai correr à parte do processo criminal. Então, é possível a gente simplesmente requerer a medida protetiva. Aí você pode me perguntar assim, mas isso não é muito invasivo contra o agressor? Porque, bom, poxa, eu recebo essas perguntas, mas a mulher só vem aqui e fala assim, mas eu fui vítima e eu vou pedir uma medida protetiva? Aí, normalmente, a gente fala o quê para o agressor assim? Mas se você não agrediu ela, qual que é o seu problema de ficar longe dela? Eu não entendo. Não entendo qual a sua indignação contra um documento que está falando para você ficar longe de uma mulher que você está me dizendo que você nem chega perto. Não faz sentido. Contraditório, né? Não é esquisito? Sim, sim. Mas por que você quer chegar perto dela, então? Por que você quer continuar mandando mensagem? Por que você quer continuar perseguindo essa vítima? Entendeu? Como que funciona? Você conseguiu entender aí o procedimento da medida protetiva? E, na minha opinião, a medida protetiva, ela é o principal instrumento que a gente tem na Lei Maria da Penha e é o que a gente mais trabalha lá na delegacia. Nós temos uma média de 3 procedimentos novos a cada dia de trabalho lá na delegacia. 3 mulheres com casos diferentes procurando a gente para registrar esse tipo de procedimento. A gente registra o boletim de ocorrência e automaticamente a gente encaminha ele para o judiciário. E em cerca de 48 horas, conforme determina a lei, vai haver uma decisão deferindo essa medida protetiva ou não. E aí, a partir daí, o agressor vai poder sofrer um novo processo. Antes da gente continuar nosso bate-papo, Lília, eu quero aproveitar para agradecer a Point Telecom, nossa patrocinadora, que está sempre aqui possibilitando a existência e a criação de conteúdos como esse e também a nossa internet, é claro. E aproveitando, mandar um abraço para a Keila, que é a nossa escrivã lá, a esposa do Luiz, da Point. Estamos todos em casa. Todos em casa, em família. Lília, você comentou uma questão que eu achei interessante sobre 48 horas, né, o prazo. Essas 48 horas são independentes de ser finais de semana ou não? Por exemplo, a vítima fez a denúncia na sexta-feira. Então, a partir daí, começa a contar as 48 horas? Tem um juiz de plantão para fazer essa análise? Tem sim, sempre tem um juiz de plantonista e ele vai receber esse procedimento que hoje é enviado online, super automático, rapidinho. Lembrando que é super prático essa notificação da vítima. Hoje em dia é feita, inclusive, por WhatsApp. O oficial de justiça notifica a vítima e o autor, por WhatsApp, manda a medida protetiva e vai ficar guardado com ela ali. Não precisa ficar carregando o documento, igual eu já vi pessoas falando assim, nossa, mas eu esqueci o documento. Ninguém fica carregando um papel para falar que tem uma medida protetiva, não, tá? E por falar em WhatsApp, a gente vem uma questão da nossa realidade atual. Porque sempre que a gente fala medida protetiva, a gente sempre associa não sei, 200 metros de distância, a gente sempre associa aquela questão física, né? Só porque hoje a nossa realidade tem uma extensão online. E aí eu quero saber sobre essa medida protetiva. Ela também aborda situações de ligações, de WhatsApp? Sim, a vítima, na verdade, ela pode requerer qualquer condição específica naquele caso dela. Por exemplo, proibir o agressor de ir a determinado local que a vítima frequente ou que eles frequentavam juntos, por exemplo.
Em questão do WhatsApp, é determinado que ele não faça contato com ela mais, nem com ela, nem com os familiares ou eventuais testemunhas do caso. Então, qualquer mensagem, qualquer ligação, o agressor já vai estar incorrendo em crime de descumprimento de medida protetiva. E em relação às mensagens de WhatsApp, a gente tem que falar de um crime que acontece muito, que é o crime de stalking. A gente chama de o crime de perseguição previsto no Código Penal. Quando eu começo a incomodar muito, limitar muito, invadir muito a privacidade da vítima com mensagens, ligações, seja via WhatsApp, Instagram ou demais mídias sociais, né? Ele incorre nesse crime de stalking previsto no Código Penal. E às vezes o agressor pode usar do argumento: ah, mas eu tenho filhos com ela e meus filhos são, não sei, 4 anos. Como que eu vou fazer para comunicar sobre os meus filhos, desde quando essa medida protetiva também abrange a questão online? O que faz? Não tem essa desculpa, não, tá? Ele tem que arrumar um jeito de comunicar com os filhos sem perturbar a vítima. Não adianta essa justificativa, não vai dar certo. Não vai dar certo. Então, por exemplo, e a guarda dos filhos, vamos supor, fica um fim de semana com a mãe, outro fim de semana com o pai. Então, até essa busca das crianças para deslocar de um local para o outro, ele precisa pedir alguém de confiança, um pai, uma mãe dele, para poder fazer isso aí, um amigo, não sei. Sim, sim. E outra coisa, em relação à guarda de filhos, essa medida protetiva, ela é uma medida muito rápida, né? 48 horas é muito rápido, é uma decisão judicial muito rápida. Normalmente, a ofendida requer que seja afastado o poder familiar desse pai, que ele não fique tendo contato com aquelas crianças. Mas isso não vai impedir, gente, de ter um processo judicial de guarda para discutir um estudo multidisciplinar e, eventual, um processo mesmo para separar essa questão dos filhos da questão da violência contra a mulher, né? Porque os filhos não têm nada a ver com essa situação. Mas, aí temos que fazer um adendo. Sabe aquela lei que eu te falei que é muito importante, que foi publicada agora, no início de outubro? Sim. Essa lei, ela trouxe um artigo novo. E ela possibilita a perda desse poder familiar perante essas crianças e esses filhos dessa vítima. Então, assim, a situação é bem grave, porque também as crianças que estão naquele ambiente de brigas, de violência, elas não precisam passar por isso, né? É acionada, aí mais uma vez a gente aciona a rede, o Conselho Tutelar intervém para garantir a segurança das crianças. Lília, e me surgiu uma dúvida aqui, é o seguinte: a delegacia da mulher é aberta também aos finais de semana? Ah, Rayane, infelizmente não. Não. Então, o que acontece? Tem uma lei, vamos falar só de leis, né? Nós temos muitas leis ótimas em relação a esse tema. Existe uma lei que determina que a delegacia da mulher fique aberta 24 horas. Mas, no estado de Minas Gerais, a gente ainda não tem essa estrutura com esses servidores que permita o funcionamento de forma integral. Então, o funcionamento da delegacia aqui em Unai é apenas durante o expediente, de 8 ao meio-dia, de 2 às 6. De segunda a sexta. Nos finais de semana, quando acontece uma situação de violência, é acionada a Polícia Militar, mas nós temos uma equipe da Polícia Civil de plantão. Mas aí o atendimento já não é mais feito pela equipe da DEAN, é feito lá na delegacia de plantão. Mas aí depois tem uma certa transferência que vai direcionado para a delegacia da mulher? Sim, todos os procedimentos relacionados à violência doméstica e familiar contra a mulher, eles são direcionados para a nossa equipe, imediatamente. E eu não sei se é permitido, se você pode falar, doutora, a respeito, mas quais são os principais casos, as principais denúncias que você recebe lá na delegacia? Então, as principais denúncias que a gente recebe. O ano de 2023, nós tivemos mais de 900 ocorrências policiais relacionadas à violência doméstica. A maioria dos casos... É um número alto, né? É um número alto. Se você pesquisar, existe um fórum de segurança pública que ele tem alguns dados. 3 a cada 10 mulheres já sofreu violência doméstica e familiar. São números altíssimos. E lembrando que esses números, eles retratam apenas
os dados que foram notificados, né? Que a maioria das mulheres que sofrem violência doméstica, elas não procuram a delegacia. Seja por vergonha, seja por dependência do agressor. E aí, cada caso é um caso. Mas, voltando à sua pergunta, né? Qual o crime que a gente mais trabalha lá? O crime que tem mais incidência é o crime de ameaça. E aí eu digo que é aquela ameaça, assim, como forma de chantagem, que não aceita o final do relacionamento e começa a fazer ameaças para voltar com o namoro, para voltar com o casamento. O maior número de crimes é relacionado à ameaça. Lembrando que a gente trabalha com os crimes de feminicídio, né? O ano passado foram 6 feminicídios aqui em Unai, entre consumados e tentados. Teve uma redução no número de feminicídios no ano passado relacionado a 2022, mas lembrando que a gente mora numa comunidade pequena e nós tivemos casos gravíssimos aqui em Unai, a maioria conhece alguns aí da mídia, certo? Você citou uma coisa importante, doutora, que chamou minha atenção, foi a respeito da vergonha, né? Que às vezes as vítimas não denunciam por vergonha. Isso é bem comum mesmo, eu acredito que seja bem comum. Eu queria que você me falasse um pouco sobre como é mantida a privacidade da vítima. Então, a delegacia hoje aqui em Unai, nós temos uma sede própria, com uma equipe predominantemente feminina. Nós trabalhamos cinco mulheres lá na delegacia. E essa delegacia, ela é independente, fica bem longe da delegacia que trabalha com os outros crimes. E nós temos ali um ambiente totalmente diferente de uma delegacia convencional. Inclusive, está convidado lá a visitar a gente. Vou visitar, com certeza. A delegacia, assim, tem um ambiente acolhedor. E como a gente trabalha agora de uma forma mais individualizada, a privacidade dessa vítima é totalmente mantida lá. E lembrando que os processos que envolvem violência doméstica e familiar, eles correm em sigilo. Então, assim, não há mais essa preocupação. Mas eu nem digo em preocupação de ir na delegacia, né? A pessoa tem vergonha de se expor mesmo perante ao ambiente que ela convive. E a gente tem que parar para pensar que quando uma mulher é vítima, a culpa não é dela. E essa culpa não pode ser transferida para ela, porque não é uma situação normal. Mas eu acho que isso só vai mudar, Rayane, quando a sociedade evoluir tanto que a gente entenda que isso não é um comportamento saudável dentro de um relacionamento. Que se você está passando por um relacionamento e você leva um tapa, um xingamento, esse relacionamento não está indo muito bem, não. E a tendência é só piorar. A tendência da violência doméstica contra a mulher é só progredir. E, infelizmente, é progredir para quê? Para o feminicídio. Uhum. Porque ele vai numa crescente evolução. É até o que eu iria comentar agora. A violência contra a mulher não começa com o feminicídio. O feminicídio é o último estágio, né? Antes de chegar a esse ponto, tem toda uma história de muitas vezes de anos e anos que a vítima vem sofrendo. Teve uma questão que você comentou aí sobre a vergonha que a vítima muitas vezes sente. E aí você ainda comentou, e não é somente a vergonha da sociedade, saber, é uma vergonha muito interna e até de se posicionar diante da situação ali, diante de ir à delegacia, diante de passar por um processo. E eu queria que você me falasse como que vocês recebem essas vítimas, como é o acolhimento. Sim, como eu te falei, a gente tem um ambiente voltado para esse acolhimento. É uma delegacia bonita, toda mobiliada com móveis novos. A gente tem uma equipe que é muito sensível. Eles são acostumados a trabalhar com esse tipo de pessoas fragilizadas. Vai ter um atendimento todo diferenciado ali. E quando a gente vê que necessita de um atendimento um pouco mais profissional, a gente encaminha. A gente tem algumas parcerias aqui na sociedade, aqui em Unai, que a gente consegue encaminhar, seja por CRAS, seja para algumas parceiras psicólogas que a gente conhece aqui, que fazem um trabalho bem bacana, voltado para essa ajuda psicológica da vítima, quando ela quer, né? Aí a gente consegue encaminhar ela assim, direcionar.
tem essa questão, né? Quando ela quer, porque a gente também não pode obrigar a vítima a tratar também, né? Fazer esse tratamento. E é isso que muitas vezes gera reincidência. Como que a delegacia se comporta diante de casos de reincidência? Nós temos inúmeros casos de reincidência. Inúmeros casos de reincidência. Inclusive, é o comum. Aquele casal que está passando por uma situação de agressão, ela retomar. Lembra que eu te falei do ciclo de violência? Que ele começa ali, tem a violência inicial, depois ela é agredida, aí rompe o relacionamento, tem um período de lua de mel, e é o ciclo. Aí ele vai, agride de novo, briga de novo, procura a delegacia, pede a medida protetiva, volta com o agressor, retira a medida protetiva, é agredido de novo. E aí, quando retoma lá, tem o mesmo atendimento, gente. Tem o mesmo atendimento. Não tem como. É normal, a gente já está acostumado com esse tipo de situação lá na delegacia. E são situações corriqueiras que vai acontecer. Até que aquela situação daquela mulher mude e ela consegue romper de vez esse ciclo e tocar a vida sem precisar daquele agressor. Porque a gente está trabalhando com uma vítima fragilizada, uma pessoa dependente, não só financeiramente, emocionalmente do agressor. Então, é super normal ela voltar ao relacionamento, mesmo que contra a nossa vontade, né? Mas ela volta ao relacionamento e continua sendo agredida, infelizmente. Então, ao procurar a delegacia, é um ambiente sem julgamentos, né? Ela pode ir tranquila e despreocupada com isso, sobre o que eles vão pensar de mim, sem julgamentos. Não, sem julgamentos. Lá a equipe, ela já é bastante antiga. Eu trabalho com 3 investigadores, 2 escrivães, e esses profissionais, eles já estão lá, inclusive, há mais tempo que eu. Então, são pessoas que são afetas à matéria, que a gente é acostumado a vivenciar com isso, que a gente defende a mulher a todo preço, e assim, muito em último caso, que vai ter uma reviravolta no caso, que a gente não vai conseguir utilizar todos os meios jurídicos para proteger essa mulher. Uhum. E eu gostaria de falar sobre a rede de apoio diante de toda essa circunstância, inclusive os casos de reincidência, né? Muitas vezes acontece por falta de rede de apoio. Qual que é a visão da Lília como delegada em relação à rede de apoio à vítima? Temos que evoluir muito. Tem que evoluir muito. Principalmente aqui em Unai. Nós temos que evoluir porque é o seguinte, o que a gente é mais carente hoje em Unai em relação à violência doméstica? Porque a gente não tem um abrigo. Eu não tenho um lugar ainda que eu possa direcionar uma pessoa que queira sair de casa, por exemplo. Certo? Porque pensa, a medida protetiva, eu posso conseguir uma decisão judicial para tirar o agressor de casa, mas vai demorar um pouquinho, não vai? Então, eu não tenho um lugar que eu possa pegar essa vítima e colocar essa vítima. Mas, assim, não é uma situação só de Unai, não, tá? São poucos abrigos que a gente tem no estado de Minas Gerais, mas esse é um grande sonho aqui. Eu tenho algumas parcerias aí que já estão lutando por isso. E assim como a gente conseguiu um imóvel para a delegacia, futuramente a gente vai conseguir um abrigo. Seria ideal, assim. Com relação a políticas públicas, a gente tem inúmeras legislações com muitos benefícios que podem ajudar essa vítima. Nós temos aí o aluguel social, nós temos uma rede de apoio da prefeitura, através do CRAS, através do CREAS, tem ótimos profissionais que conseguem dar uma ajuda mesmo, incluir essa pessoa nos programas de benefícios sociais, para conseguir sair. A gente tem muitas parcerias privadas, nós temos vários institutos aqui em Unai que trabalham diariamente para tentar ajudar essas pessoas, seja com cursos profissionalizantes, seja com ajuda psicológica, seja com ajuda jurídica. Então, a gente tem inúmeros parceiros aqui. Então, assim, a rede de apoio, ela não é feita só com órgãos estatais. A gente precisa da ajuda da comunidade. E aí que entra a ajuda de quem pode ajudar pessoalmente nessa causa. Por quê? Porque é através de divulgação aqui, como você está fazendo, é através de pessoas que tenta chamar a atenção para a causa, que orienta
mulheres que estão sendo vítimas a procurar seus direitos, que fala, olha, existe isso, você pode ir lá procurar o judiciário, vamos correr atrás. São pessoas que ajudam essa mulher a voltar para o mercado de trabalho. É aí que entra a comunidade. E volta aquele assunto que eu te falei, se a gente tem uma sociedade, e agora eu não estou falando só da comunidade de Unai, se a gente tem uma sociedade livre de violência, com mais direitos para as mulheres e uma menor desigualdade entre homem e mulher, a gente vai ter uma sociedade melhor. E é isso que todo mundo quer, né? Espero. Sim. Nossa, mas que notícia feliz. Vocês estão em processo, então, para conseguir um abrigo aqui para o Unai. Sim, existe esse projeto e nós temos várias pessoas engajadas em conseguir esse abrigo. Um futuro muito próximo aí, nós teremos boas notícias em relação a isso. Quando conseguirem, pode me chamar que eu faço questão de ir lá gravar com vocês. Vou querer saber especificamente sobre essa trajetória, viu? Sim, sim. E a trajetória de luta, tá? Tudo que envolve esses programas, assim, principalmente de vulneráveis. Sabe essa vergonha que você falou da mulher? É meio que um tabu, né? Pouca gente fala sobre. É igual você me falou, pouca gente sabe que existe uma delegacia. A delegacia existe aqui há quase 10 anos, a delegacia da mulher. Mesmo que ela não estivesse situada onde está hoje, ela já existia. Já existia. E as pessoas não conhecem nosso trabalho, não conhecem o trabalho de outras pessoas que são voltadas a essa bela causa. E Lília, e tirando essa questão, então, assim, sobre a rede de apoio, sobre essa imensa dificuldade que a delegacia encontra sobre para onde levar a vítima, né? Tirando essa questão que é uma dificuldade, quais as outras dificuldades que vocês enfrentam no dia a dia? Nós esbarramos principalmente na dificuldade de servidores, por exemplo, a gente tem poucos servidores, nós temos uma demanda muito alta. Hoje, só de denúncias anônimas, por exemplo, tipo assim, dos últimos meses, a gente tem mais de 100 denúncias, que tem que ir, tem que fazer aquela avaliação caso a caso, pessoalmente, sabe? Então, a gente tem poucos servidores ainda. Isso é uma das dificuldades que a gente enfrenta. Mas nós estamos aí em dias gloriosos. A delegacia que a gente falou, ela está lá há 6 meses só. É uma bela delegacia, assim, referência para o estado de Minas Gerais, inclusive, uma das melhores de Minas Gerais, e foi conseguida com muito esforço, inclusive com a ajuda de muita gente da própria comunidade de Unai. E graças a esse apoio que a gente teve, graças ao trabalho que a gente vinha fazendo, já foi um sucesso a gente conseguir. Então, dias melhores virão. Mas essa seria uma das principais dificuldades que a gente tem lá. E hoje, Lília, na data de hoje, né, da gravação, da nossa gravação aqui, onde fica localizado? Qual que é o endereço da delegacia? A delegacia hoje, ela fica situada na Rua Aldeia, no número 865, ali no bairro Nossa Senhora do Carmo. Eu vou deixar com você um QR Code. A gente tem um projeto que se chama Frida. É um projeto que ele é um atendimento online, que dá um direcionamento inicial para a vítima, e ela consegue fazer as perguntas básicas, e é um chatbot, né? Que ele vai respondendo para ela, até direcionar ela a um atendente. Então, eu vou deixar com vocês aí depois o número e o QR Code para vocês divulgarem para a gente. E esse projeto já está em andamento? Não, esse projeto já está em funcionamento. Já está em funcionamento. É um programa que chama Frida. Esse programa ele ganhou vários prêmios, inclusive na Alemanha, alguns prêmios. É um programa da Polícia Civil de Minas Gerais, que foi criado na época da pandemia, que facilita muito o atendimento. Porque ele faz o atendimento automático ali e facilita a comunicação com a gente lá na delegacia. Me fala com um exemplo, me fala mais sobre esse projeto. Então, esse projeto ele foi criado por uma escrivã aqui da Polícia Civil, né, diante daquela dificuldade que da época da pandemia não tinha atendimento presencial. Ela criou um projeto que foi inovador na época, e esse projeto foi lançado aí a nível nacional, ganhou inúmeros prêmios, é chamado Frida, em homenagem à Frida. Todo mundo sabe quem é a Frida? Sim, acredito. Então, esse projeto foi denominado Frida, e ele foi lançado em Unai, junto com a nossa delegacia aqui, para a gente melhorar mesmo o atendimento. Tudo que a gente fez nesses últimos 4 anos, Rayane, foi voltado a melhorar o atendimento da vítima. Tudo. A retirada do prédio inicial, a capacitação dos servidores,
tudo foi voltado ao atendimento especializado daquela vítima, inclusive esse programa que a gente utiliza lá no nosso dia a dia. Ela faz as perguntas iniciais, a própria Frida responde a ela, e depois, se necessário, é direcionado a um dos atendentes lá, alguém da equipe, para fazer o acompanhamento dela e até mesmo agendar para ela comparecer lá na delegacia. E como é? Eu pego o celular, direciono para o QR Code, e aí pelo WhatsApp, a gente vai Sim, é direcionar. uma conversa pelo WhatsApp. E as perguntas iniciais, no caso, a vítima que faz as perguntas iniciais? Sim, ela vai clicando e vai falando se ela já tem medida protetiva, se ela A quer Frida saber. vai enviando as perguntas e ela vai respondendo. Ela vai respondendo, até que direcionar legal, pra aí gente. até que vai ser direcionado. Entendeu? Entendi. É bem legal. E facilita o atendimento, né? Sim. E também é uma forma mais prática de conversar com qualquer um da equipe lá. Sim. Nossa, eu amo ver a tecnologia ajudando a sociedade, assim, que bacana, que projeto legal. Sim, é um projeto bem bacana mesmo. Agora me fala uma questão sobre sinais, porque eu gostaria de que você abordasse a questão que nem sempre a vítima sofreu imediatamente uma agressão física. Quais são os sinais que parentes, amigos ou até mesmo a própria mulher vítima pode ir percebendo de um agressor potencial? Essa percepção para ela se defender. Um feminicídio, ele não acontece de um dia para o outro e a pessoa raramente vai lá e mata a mulher já no primeiro contato, no primeiro encontro. Essa mulher, ela vai identificar no início do relacionamento aquelas palavras ofensivas, a pessoa que fica, o agressor, ele já é mais nervoso, ele vai começar a agredir normalmente com xingamentos, posteriormente com ameaças, aquela vítima, ela começa a ficar mais retraída, já vi vítimas que o agressor proibia de ter Instagram, que proibia de ter WhatsApp, que não permitia que a mulher vestisse qualquer roupa. Que absurdo. E esses sinais, assim, são vistos no dia a dia de muitas mulheres. E a família percebe. Até chegar um ponto que ela começa, por exemplo, conheço casos que a pessoa esconde marcas no corpo, ou às vezes aparece um pouco a marca de uma agressão física mesmo. A família percebe isso. Os filhos dessa mulher comentam. Não comenta? Ele vai comentar em casa o que está acontecendo. Olha, papai faz isso, faz aquilo. Então, logo no início, é importante muita gente falar isso, que dificilmente um agressor, ele vai mudar. É porque a maioria dos agressores, eles entendem que o que eles fazem é um comportamento normal, sabe? E assim, por mais triste que pareça, a gente vive numa sociedade machista que entende que a mulher ela é um ser inferior e é normal. E é normal, por exemplo, a gente pegar casos que o cidadão chega lá e fala: eu cheguei em casa, a janta não estava pronta. Nossa. Eu cheguei em casa e a janta não estava pronta. Isso é absurdo. Então, assim, pensa, hoje, em 2024, com uma sociedade com mulheres aí nos cargos mais importantes, lutando aí por igualdade entre homem e mulher. Você acha que é normal você ter comportamentos dessa forma? Não é, né? Mas acontece todo dia, todo dia. E começa com os pequenos atos de agressão. Começa com o comportamento dentro da própria casa. Começa no dia a dia. Ora, não tem sentido mais a gente ter divisões de tarefas do que um homem e uma mulher faz na própria casa. Aí você pensa, nossa, mas a Lídia, ela é super feminista, né? Não é isso, gente. Hoje em dia, a mulher, ela está no mercado de trabalho, há muito tempo ela está inserida, ela trabalha igual um homem, ela tem mais afazeres, às vezes, que um homem, e não é comum esse tipo de comportamento, não é mais aceitável, Rayane, a gente entender isso como normal. A gente tem que mudar o pensamento. Sim, inclusive até eu fazer um comentário aqui sobre essa questão de divisão, né? Geralmente, o filho, quem cuida do filho? Não, o filho, a criança é a mãe que cuida.
E não existe isso. Ah, então a mãe vai ter que cuidar do filho, vai ter que fazer o almoço, vai ter que limpar a casa e o marido. É preciso entender que é um ambiente familiar, né? E as pessoas parecem que têm uma dificuldade em assimilar isso aí. E ainda fica olhando como se fosse dois polos diferentes. E não é, né? Não são, Não são. são complementos. Agora, eu gostaria de falar uma questão que eu acho importante também, porque o nosso tema aqui hoje é a importância da delegacia da mulher, né, no combate à violência doméstica. Então, dentro da violência doméstica, porque a gente fala delegacia da mulher, às vezes a gente acha que é somente para denunciar crimes contra mulheres. E não é, né? Vocês recebem ali, vocês atendem também crimes contra crianças. Sim, nós trabalhamos com crianças e adolescentes vítimas de crimes sexuais, lá na mesma delegacia. Tem todo um atendimento voltado para essas vítimas incapazes. Pode falar um pouco mais sobre quais os crimes? É somente crime sexual ou tem alguma outra vertente? Por exemplo, agressão física, também pode ser procurada a delegacia da mulher ou somente esse crime específico mesmo? Não, sim, a gente atende as crianças vítimas de crimes comuns dentro do contexto doméstico e familiar também, ou seja, maus tratos, agressões, xingamentos, tudo isso vai lá para a delegacia. Eu brinco que todos os vulneráveis é com a gente lá, tá? Vulnerável vai na delegacia da mulher. Aí a gente atende não apenas os crimes sexuais. Os crimes sexuais, que na minha opinião são os crimes assim mais repugnantes aos olhos da sociedade, né? E eu creio que é um pensamento comum, é porque você vai mudar para sempre a vida daquela criança, daquele adolescente ou daquela adolescente. E não só do sexo feminino, né? Então, assim, aí já é um trabalho muito mais criterioso, já é um trabalho muito mais difícil, né? Que envolve muita carga emocional, mas assim como existe a Lei Maria da Penha, nós temos institutos voltados para que essa criança seja atendida. A gente tem um ambiente bem bonito lá para as crianças, sabe? Tem todo um atendimento para não revitimizar essa criança. Temos que pensar que a todo momento que ela conta de novo a história, ela está sofrendo de novo a violência. Então, assim, tem todo esse trabalho voltado para essa percepção mais frágil. Uhum. E quando a criança precisa ser retirada do núcleo familiar dela, a gente tem alguma casa de apoio aqui para direcionar? Sim, nós temos sim. Lembrando que é importante a gente falar que algumas vezes eu recebo pessoas lá que querem fazer isso, querem retirar as crianças do poder familiar, assim. O poder familiar, ele é um instituto muito importante. E não é qualquer órgão que consegue ir e tirar essa criança do convívio. Mas mesmo diante de uma notícia de um crime, por exemplo, de abuso sexual, não é qualquer órgão, gente. Assim, ó, nós temos aqui, primeiro órgão, a gente tem o Conselho Tutelar, que no primeiro momento teria essa capacidade, essa atribuição de poder retirar essa criança. E aqui a gente tem alguns abrigos que são do município, mantidos pelo município, que abrigam essas crianças nessa situação de violência, não apenas sexual, tá? Eles têm, por exemplo, a Casa Lar, que atende, aí a gente vai ter toda uma equipe, principalmente do CRAS, que trabalha muito com esse tipo de vítimas. E, Lília, quando acontece, por exemplo, às vezes a vítima começa a ter a percepção de que ela está sofrendo violência doméstica. Não necessariamente física, né? Mas ela começa a perceber sinais de que vai acontecer. Ela ainda não foi vítima, mas ela percebe os sinais que o agressor vai enviando no decorrer do tempo. O que você aconselha a mulher a fazer quando ela percebe esses sinais, esse sinal de alerta? Romper com esse relacionamento abusivo? Nós já estamos diante de um relacionamento abusivo. Se ela já está percebendo situações que já estão ali interferindo no pensamento dela, significa que ela já está diante de uma situação abusiva, né? O meu conselho é que o mais rápido possível se livre desse relacionamento, porque não é viável, não é saudável, a pessoa vai sofrer, vai ser vítima de violência, e aí, não só juridicamente falando, né, vai ter todo um problema psicológico,
é bobagem ser mantido esse relacionamento. Uhum. Só porque, doutora, aí o que acontece? Existem algumas questões, porque vamos supor que a vítima percebe, porém ela é dependente financeira dele. Aí ela já vê essa alienação. Se eu romper, como eu vou fazer para manter a mim, aos meus filhos? Diante de uma situação assim, não sei, tem algum apoio psicológico, alguma coisa, algum direcionamento para alguma ajuda mesmo para essa vítima? Aí eu vou citar aqui o Instituto Amava, que é um instituto que dá um direcionamento ali fora do meio policial. É, é o instituto que ele é gerenciado pela Cristiane, a doutora Cristiane, que tem uma história de vida muito triste, que trata, foi vítima de violência doméstica, e ela tem um instituto muito legal aqui em Unai, que ela consegue ajudar a gente nesse direcionamento. A gente tem também o Instituto Mais Mulher, também é voltado para isso. Tem inúmeros profissionais que conseguem dar essa ajuda. Então, assim, claro, gente, eu não estou aqui politicando, assim, a favor de que todos os relacionamentos terminem, que a gente faça uma revolução. Não é isso, não, tá? Não é isso. Claro, não, com certeza. Com certeza não é isso. Assim, ó, claro que a gente tem que pensar que, igual você falou, essa vítima ela está dependente, não, às vezes não só financeiramente, que tem que ter todo aquele cuidado, todo esse critério, principalmente quando tem criança, muito mais difícil. Então, mas hoje a gente já tem meio, sim, para uma mulher ser inserida no mercado de trabalho, a gente tem meio, sim, para lutar pelos direitos dela, porque se ela é dependente financeiramente, igual você falou, e a gente tem um casal com bens, ora, a gente vai ter institutos aí de pensão alimentícia, por exemplo, que vai ajudar a manter não só os filhos, mas a mulher. Então, assim, envolve toda uma questão jurídica. Lembrando, não só esses institutos da comunidade, esses institutos privados, mas também a gente tem aqui em Unai a Defensoria Pública, que consegue iniciar um processo aí falando de dependência financeira para divisão de bens, uma partilha de bens, e a pessoa conseguir manter a vida dela, né? Conseguir tocar uma vida saudável sem ser vítima de violência. Ninguém precisa passar por esse tipo de situação hoje, com a atual circunstância que a gente vive, só por questão financeira, não. Eu simplesmente não consigo entender, não. Perfeito. Lília, a gente já vai caminhando aqui para o final, mas antes eu gostaria de trocar uma ideia com você a respeito. Tem um ditado bem comum, né, bem popular, que as pessoas sempre dizem: ah, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. O que você tem para me falar sobre isso? Então, né, o ditado ultrapassado, isso é Ultrapassado. bem ultrapassado. A gente tem inúmeros meios de comunicação desse tipo de crime para tentar proteger essa vítima. Para aquelas pessoas que não querem se identificar, eu acho que eu já até falei, mas eu vou repetir aqui, tem os canais de comunicação anônimo, de forma anônima, que é 181, 180, 190, pode procurar lá pessoalmente a delegacia, que não existe mais isso de que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Isso aí já caiu por terra faz tempo. E aí a gente volta naquela situação de que é necessário, sim, a comunidade intervir, porque nós vivemos em comunidade, nós queremos uma comunidade melhor, e para isso nós não podemos conviver com violência, porque a violência ela gera inúmeras vítimas, não só a vítima principal. Nós temos casos lá que já recebemos denúncia e que a pessoa está ouvindo, por exemplo, o vizinho bater na mulher, e a mulher está gritando, e aí é acionada a polícia, a gente manda uma viatura e acaba prendendo. Ela, às vezes a vítima só precisa de alguém ir lá, né, e prender esse autor. E aí a gente volta a dizer aqui, como você colocou, a gente não depende mais da vontade dela num crime de ameaça, por exemplo, num crime de agressão. E depois, mesmo que num primeiro momento a vítima ela fique constrangida com aquela situação, ela acaba agradecendo no final, porque ela vai conseguir, pelo menos, iniciar o processo de recuperação, de cura desse relacionamento abusivo. É muito importante a participação de todo mundo denunciando esse tipo de crime. Quando há campanhas, por exemplo, mês de março, mês de agosto, nós temos aí uma campanha nacional, que é o Agosto Lilás, os números de ocorrência lá na delegacia, eles aumentam, assim, expressivamente. Por que aumentam expressivamente? Porque quando a gente tem comunicação
e a vítima tem orientação, aí ela consegue procurar os meios de apoio. E também temos, como eu te falei, inúmeras denúncias anônimas, que é feito um filtro, óbvio, né? Feito um filtro, e é deslocado uma equipe policial nesse local para verificar a situação, a veracidade ou não, que infelizmente nós temos algumas denúncias falsas, mas é verificado em loco aquela situação para dar prosseguimento ao procedimento policial, caso necessário. Lília, e existem muitas campanhas sociais, né? Não sei se muitas, mas pelo menos algumas, que ajudam as vítimas de violência doméstica a pedirem ajudas de maneira, vamos colocar entre aspas, de maneira silenciosa. Tem uma campanha, inclusive, que se chama Sinal Vermelho, não é isso? Você pode falar para a gente um pouquinho sobre como funciona essa campanha e sobre a eficácia dela? Sim, essas campanhas são a níveis nacionais, tá? Essa campanha específica do sinal vermelho, qualquer sinal que a vítima consiga fazer em um comércio parceiro, lembrando que a gente precisa da parceria com alguns comércios, e aqui no NAI a gente tem essa parceria, que se a vítima demonstrar através de algum sinal, seja com a mão, ou seja que o mais comum, com batom vermelho, mostrando que ela está sendo vítima, aqueles funcionários ali do comércio, eles já estão treinados a acionar a polícia, a força policial, para intervir naquela situação. Aqui em Unai nós já tivemos uma situação, tá? Mas foi uma situação específica que deu para chamar a polícia e deu para fazer o atendimento daquela vítima, conduzir ela para a delegacia, que ela estava sendo vítima de uma maneira, como você falou, assim, ela de uma maneira discreta, ela conseguiu denunciar e pedir ajuda. Nós já tivemos um caso aqui em Unai desse que deu certo. Nós temos poucos parceiros, os comércios aqui são poucos parceiros, mas nós temos sim, e é importante aí angariar mais parceiros para ajudar nessas campanhas. Como identificar um comércio parceiro? Tem um sinalzinho do sinal vermelho. Aqui nós temos algumas farmácias, nós temos um posto de combustível, tem uma da campanha, vai ter um sinalzinho da campanha, sinal vermelho, logo na entrada, assim. E a empresa, para ser parceiro, então, para aderir a essa campanha, o que ela precisa fazer? Então, é feito um pequeno curso, uma pequena instrução para os funcionários, é procurada a Polícia Civil, a gente transforma esse comércio aí em parceiro e ele vai poder ajudar aí no combate à violência doméstica familiar. Então, por exemplo, se eu tenho um comércio e eu desejo aderir, meu primeiro passo, então, é procurar a delegacia e falar assim, eu quero ser parceiro do Sinal Vermelho, é isso? Sim, da campanha. Da campanha Sinal Vermelho. Sim, e é feito uma instrução, né? Porque os atendentes ali têm que estar cientes do que é violência, né? Do sinal, né? Que a gente faz um sinal com a mão, pedindo ajuda, né? Ou com um sinal de batom na mão, o mais comum, assim, que aparece um sinal de batom na mão. E a gente dá essa pequena instrução, ele recebe um selo e ele se torna nosso parceiro. E o sinal com a mão, como que é feito? Não, é só um sinal com a mão mesmo. Só assim? Só um sinal com a mão. Só parou um sinal com a e fez mão. assim? Uhum. Aí é por isso que é necessário o treinamento, né? Para eles terem essa visão aguçada. Sim, mas ele já vai perceber, normalmente já está naquele contexto ali que a pessoa entra, ele já vai perceber essa situação. Tá? Entendi. Agora, Lília, uma coisa que, enquanto a gente estava aqui conversando, eu consigo só pensar na gratidão que você deve sentir ao ver uma vítima de violência doméstica que você teve, que você pôde ajudar, né? Que você participou, que você, após receber a denúncia, que você pôde estar à frente. E tem algum caso, assim, específico que você sente orgulho de falar assim, nossa, essa vítima, ela superou e hoje vive normalmente. Essa minha função, esse o meu trabalho ajudou alguém. Eu me sinto muito grata, eu sou uma pessoa muito grata ao meu trabalho. E aqui, tirando aquele tabu, né, de que policial tem que ser uma pessoa, assim, carrancuda, que só prende pessoas, a gente trabalha com um serviço totalmente diferente lá na delegacia. É um trabalho que eu me sinto grata por poder atender pessoas nessa condição. E toda vez que a gente participa desses programas sociais, fico muito feliz quando eu tenho um retorno de uma vítima que fala, olha, eu fui muito bem atendida, e a partir daquele momento as agressões cessaram, eu consegui levar a minha vida para frente. Aqui eu vou citar o caso da doutora Cris, que eu não trabalhei nele, mas
que ela dá o testemunho dela, que graças à Lei Maria da Penha, ela conseguiu sair desse tipo de violência, e é um caso assim conhecido na cidade, e que ela mostra que ela sofreu vários tipos de violência ao longo de um casamento. Depois ela consegue se formar. Hoje ela é uma advogada, é uma pessoa influente aqui na sociedade e tem toda essa história de sucesso. Então, assim, é possível sair dessa situação de violência. Nós temos inúmeros casos lá que não voltam, né? Não tem caso de reincidência. É possível sair, ninguém precisa passar por isso, nenhuma mulher precisa ser vítima de violência, não é mais admitido isso. E a importância da delegacia nisso, em todo esse contexto, é demonstrar que a vítima não está sozinha, que hora que ela precisa de ajuda, a gente está lá para garantir esse trabalho inicial, e não só preventivo, e aí agora voltando para o lado policial da coisa, que quando é preciso, a gente prende pessoas. O ano passado nós tivemos inúmeros casos de prisões aqui. Não é um trabalho tão divulgado, porque a gente tem que preservar a intimidade dessas pessoas que nos procuram, certo? Mas a gente está lá para ajudar, a gente está lá, seja para instaurar o procedimento jurídico e dar início a uma ação penal, seja para aconselhar, seja para buscar alguma forma de ajuda com os parceiros da rede de proteção. A delegacia, hoje, ela é pioneira aqui na região, né? Uma das melhores do estado de Minas Gerais, não estou falando só do Noroeste. Nós temos aqui o UNAI, uma das melhores do estado de Minas Gerais, pronta para atender as vítimas da nossa sociedade. Então, Lili, só para confirmar aqui, a Lili vai disponibilizar para a gente, nós vamos colocar aqui o QR Code, que, como é o nome do programa? Frida. Que caso alguma vítima que esteja assistindo, ou se você que está assistindo conhece alguém que é vítima de violência doméstica, só pegar o celular, direcionar a câmera, né, para o QR Code, que você já vai ser direcionado, você vai conversar ali com o assistente virtual, né, e aí você vai ser direcionado para um atendimento. É um meio tecnológico que facilita muito essa ajuda que muitas vezes a sociedade gostaria de prestar para um vizinho, para um amigo, um familiar, e às vezes sente uma dificuldade, né? Esse programa veio aí para poder facilitar. Agora nós vamos caminhando para o final de mais um episódio do podcast Unai. Eu gostaria de agradecer a presença da Lília e gostaria também de agradecer a sua audiência. Fica aí também o convite para você seguir a gente nas redes sociais, que é @podcastunaí, para que você continue recebendo conteúdos assim tão importantes para a sociedade, como foi o que abordamos hoje com a Lília, que é delegada da Delegacia da Mulher aqui de Unai. Tchau, pessoal! Tchau, pessoal!